Paz, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente. É a nossa semana teológica, né? Estamos agora gravando a nossa última palestra dos workshops da semana teológica. Amanhã já começa aulas, né? Temos agora uma palestra com o nosso querido evangelista Reginaldo, falando sobre hermenêutica e homilética bíblica. Fique ligadinho aí, você vai aprender muito com o Reginaldo. Ele é formado aqui no CETEPEB, né? Tem ministrado aulas nessa área, tem se especializado nessa área. Eu tenho certeza que você vai ser bastante edificado, tá? Estamos começando amanhã já as nossas aulas aqui em Mogi Guaçu. Você tem até o dia 8, tá? Até o dia 8 para você conseguir ainda acompanhar essa turma, né, que está iniciando as aulas amanhã aqui em Mogi Guaçu e segunda-feira nos módulos semanais, tá bom? Nos procure, você conhece os nossos canais, os nossos contatos estão nos canais aí do Facebook, do YouTube, tá? Nós estamos aqui para te ajudar, para te servir. Queria falar um pouquinho, já falei nos outros vídeos sobre cada uma dos cursos, cada uma das opções que o seminário tem. E por último eu queria falar daquela opção do pastor que quer implantar uma extensão do CETEPEB na sua igreja, tá? Nós temos um curso chamado Curso de Introdução à Teologia ou Médio em Teologia, que você pode desenvolver esse curso na sua igreja, para os seus obreiros, tá? Para o seu campo. Você pode formar uma classe a partir de 10 alunos, certo? É um curso de nível médio, um nível muito bom, dá para todo mundo acompanhar. E você, a partir desse curso, na sua igreja, você ter ali um protótipo, né, daquilo que o CETEPEB oferece para você, com as apostilas. O curso dura 2 anos, temos aí 22 apostilas para vocês estudarem nesse curso, e você vai conseguir dar uma boa base de ensino teológico para os seus obreiros no seu campo, se ele estiver muito longe aqui do CETEPEB, tá? Vários campos têm feito isso e nós temos condições de te ajudar oferecendo esse material para você e essa estrutura. Fazemos toda a tutoria do curso por aqui, acompanhamos vocês, orientamos, ensinamos, né, como se deve proceder com essa forma, né, de extensão que o CETEPEB oferece para as igrejas, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. É a última palestra nossa dos workshops. Você pode ir nos nossos canais e ver as palestras anteriores. Tenho certeza que você vai aprender muito também. E isso é só uma amostra, né? É uma pitada daquilo que você recebe como conteúdo em sala de aula e nas propostas de preparo, né, para a vida da sua igreja, para a vida dos seus obreiros aqui no CETEPEB, né? Seja muito bem ministrado, que o Senhor te abençoe poderosamente. Olá, a paz do Senhor. Como vai? Tudo bem? Estou aqui para apresentar a você uma pequena síntese do que você vai aprender na matéria ou na disciplina de hermenêutica do Seminário Teológico Pentecostal, CETEPEB. Eu tenho o prazer de ter sido convidado pelo pastor Fábio para estar conversando com você sobre 2 disciplinas, a hermenêutica e também a homilética. Nesse primeiro momento vamos falar da hermenêutica. O que te espera, né, quando você se matricula para fazer um curso de bacharel em teologia pelo CETEPEB? Eu tive a honra de me formar em 2016 pelo CETEPEB. Confesso que foi uma experiência muito boa, de grande crescimento, e hoje eu tenho a alegria de poder contribuir e cooperar também com esta instituição da nossa querida ICPI, ok? Ministrando em algumas extensões essas matérias da qual passo a falar agora, ok? Então, primeiramente, nós temos que entender que a Bíblia sempre nos ensina, nos orienta sobre a importância de conhecermos as Escrituras. Conhecermos, sempre somos instados, né, a buscar o conhecimento das coisas de Deus. A exemplo, Paulo dizendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15,
Procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então perceba que para manejar bem a palavra da verdade, nós precisamos então nos debruçar sobre ela para estudá-la, para fazer uma correta interpretação, para que assim possamos fazer uma correta aplicação da palavra de Deus na vida prática. Ok? Também somos orientados por Jesus, em Mateus, no capítulo 28, quando ele dá a instrução aos seus discípulos para irem fazer discípulos, também diz para ensiná-las. Ensinar essas pessoas que eles fariam discípulos para que elas se tornassem como Jesus, né? E para ensinar, primeiro precisamos saber, precisamos aprender. Porque como ensinar algo que nós não sabemos? Então, mais uma passagem bíblica que nos insta a buscar o conhecimento. E ainda, Pedro, ele falando na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, dizendo que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Né? E no mesmo contexto, né, no versículo 16, ele fala dos escritos de Paulo, que há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis, eles deturpam para a sua própria destruição, como deturpam também as demais escrituras. Veja como há uma grande necessidade, então, de sabermos como interpretar a palavra de Deus. A hermenêutica é uma disciplina da área da teologia exegética que, por sua vez, o seu resultado serve também às demais teologias. A teologia do Novo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a teologia histórica, a teologia pastoral e também a teologia sistemática. Veja como é importante e fundamental. Sabe por quê? Porque um erro de interpretação vai levar um erro de prática. Então entenda que a hermenêutica é uma das matérias mais importantes, né? Porque todo erro teológico, ele nasce daí. Ele nasce a partir de uma incorreta, inadequada interpretação do texto bíblico. É bom lembrar a você que a hermenêutica é uma matéria instrumental que ela tem a sua aplicação em diversas áreas. Mas o nosso foco aqui é a hermenêutica bíblica. Hermenêutica aplicada à interpretação das Escrituras. Procurar entender o que o texto diz e a hermenêutica nos fornece ferramentas para isso. Ok? Você vai aprender nesta matéria, além das definições, né, terminológicas, você vai aprender também princípios, né, os métodos, para você chegar ao entendimento do que realmente o texto bíblico quer dizer, do que a palavra quer dizer para nós aqui e agora, na atualidade. Mas para que chegamos a essa conclusão, primeiro precisamos entender o que ela significou para os primeiros leitores. E para isso, nós precisamos então fazer um procedimento para entender o que ela significava lá então, para depois trazer o significado aqui e agora. Ok? Lembrando você que a hermenêutica, ela vem de uma palavra grega, né, de origem grega, né, está fundamentada num verbo, o verbo hermeneu, né, e o substantivo hermeneia, que, por sua vez, são comumente interpretadas como explicação, interpretação, como também tradução. Né? A ideia da palavra está enraizada na mitologia grega, do deus Hermes, né? Da onde vem a hermenêutica, que ele, por sua vez, era, na mitologia grega, o deus responsável pela interpretação da mensagem dos deuses, né? Tornar compreensível a mensagem dos deuses, e Hermes, então, essa era a figura, né? O deus mensageiro, aquele deus alado, né? Com aquelas asinhas nos pés. Então, esse era o deus
que representavam então a interpretação, a comunicação, a erudição, enfim, uma série de coisas na mitologia grega. Então, entendendo que o procedimento é trazer à tona o que o texto quer dizer, nós vemos ainda algumas definições. Por exemplo, segundo o dicionário, você vai ver que a hermenêutica é a arte de interpretar textos, né? E no caso, nosso contexto bíblico, a arte de interpretar textos bíblicos. Roy Bizuki, ele diz sobre a interpretação algo muito interessante. A interpretação é a etapa que nos transporta da leitura e da observação do texto para a aplicação e prática. Olha que interessante. Entendemos que a hermenêutica ela é uma ciência e também uma arte, né? Duas coisas aí relacionadas. Como ciência, ela expõe métodos, né? Princípios, leis. Ela analisa as leis do pensamento e da linguagem, né? E apresenta os seus resultados. E como arte, ela também propõe uma aplicação prática dessas regras e princípios para se chegar a uma boa e a uma correta e adequada interpretação. Ok? No curso de hermenêutica, nós fazemos uma caminhada pela história, procurando explicar como, no decurso da história, eles interpretaram as Escrituras. Dentre as muitas correntes, nós podemos aqui agrupar, né, pelo menos 3, né, todas elas em pelo menos 3. Podemos usar uma outra forma de agrupar, como, por exemplo, analisando a relação entre 3 coisas importantes: o texto, o autor e o leitor. Aí nós vamos chegar à conclusão de que havia correntes que podemos situá-las como espiritualistas, né? É aquela corrente que procura supervalorizar o espiritual e em detrimento da gramática, em detrimento o que a Bíblia realmente ela diz no seu texto e no seu contexto. É aqueles que espiritualizam o texto, aqueles que tiram textos fora do seu contexto, é aqueles que dão a interpretação como imaginam, como pensam, colocando no texto seus pressupostos. A exemplo daquele texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde se diz que a letra mata e o espírito vivifica. Veja que se toma esse texto para justificar, ou como um pretexto para justificar a não necessidade de estudar a Bíblia. Mas não é isso que o texto realmente quer dizer. Uma outra corrente, podemos qualificá-la como a corrente humanista, que por sua vez é como o extremo oposto da corrente espiritualista, cuja ênfase não está no espiritual. Há um esvaziamento do espiritual na Bíblia, dos milagres, do sobrenatural, dando ênfase ao seu texto, o seu contexto literário apenas, né? Esvaziando ela do caráter divino, espiritual e sobrenatural. Por fim, a terceira corrente, essa é a corrente reformada, que além de valorizar método e a técnica, entende também que a Bíblia ela tem uma linguagem espiritual, porque é um livro humano e divino. Daí nós vemos a valorização da Bíblia como sendo a palavra de Deus, sendo inerrante e infalível, né? Sendo ela inspirada. Deste modo de interpretar a Bíblia Sagrada, né, nós recebemos uma herança, a herança da interpretação histórico-gramatical. É aquela interpretação que foi resgatada, né, ali na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, ele então protesta contra os erros e os abusos, né, os desvios da Igreja Romana, ele começa a se voltar para a palavra de Deus,
começa a haver um resgate de um método de interpretação da Sagrada Escritura em contraposição a métodos de interpretação da igreja romana, da igreja medieval, que desprestigiava, desvalorizava a palavra de Deus. Então, nasceu esse método histórico gramatical, que valoriza a Bíblia na sua gramática e que também valoriza a Bíblia no seu contexto, né? Porque são duas coisas fundamentais para a interpretação das Escrituras. Analisar o contexto gramatical, o que ela diz, né, na sua letra, o que ela diz gramaticalmente. Aí então há o estudo do léxico, né, das palavras no seu sentido original. Há uma busca de entender a palavra de Deus dentro do seu contexto histórico, geográfico, cultural, literário, para trazer então o propósito autoral que está ali e precisa ser trazido à tona através desse procedimento, ok? Algumas pessoas podem perguntar, e até você pode estar perguntando, mas por que há necessidade de interpretar as Escrituras? As Escrituras não são claras? Sim, partimos do pressuposto que a Bíblia ela tem uma mensagem clara para nós, mas não está clara para todos de igual modo. Por isso, há a necessidade da gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada para procurar entender, né? Porque para compreender alguns textos, né, difíceis, nós precisamos observá-lo a partir dos textos mais claros. Para entender alguns textos difíceis, nós precisamos analisar ele dentro do seu contexto. Porque a palavra de Deus, ela está lá, mas ela precisa ser trazida para cá, né? E esse procedimento, a exegese, ela se incumbe então de buscar o que o texto quer dizer, ok? Nós precisamos observar alguns pontos para fazer, né, essa exegese. A primeira coisa que nós devemos fazer ao olhar para um texto é observá-lo. Observá-lo, olhar e procurar entender quem escreveu, né? Procurar entender qual o autor, para quem ele escreveu, qual é o tipo de literatura que nós estamos lendo. Porque não sei se você sabe, a Bíblia ela é uma unidade composta, né? Nós temos 66 livros, né, composta em um único livro chamado Bíblia Sagrada. E dentro desse grande compêndio, nós temos vários tipos de literaturas ou gêneros literários. E entender esse gênero literário é fundamental para fazer uma correta interpretação. Por exemplo, nós temos na Bíblia narrativas, né? Nós temos também na Bíblia textos jurídicos. Nós temos poesia hebraica. Nós temos os livros sapienciais, que são livros de sabedoria. Nós temos os evangelhos, né? Nós temos as epístolas, texto epistolar. Também nós temos as profecias. E além do Apocalipse, né? Que são textos distintos que precisamos entender quando nós estamos lendo esses textos. No segundo momento, nós vamos partir para a interpretação, a partir das perguntas: o que isso significa? Qual é o principal propósito ou a ideia principal do escritor ao escrever isso que escreveu, né? Essas perguntas, elas vão trazendo à tona o sentido do texto. Depois, no terceiro momento, nós vamos fazer a correlação, relacionar a Bíblia com a própria Bíblia. Porque há os textos paralelos, né? Analisar o contexto imediato, analisar o contexto remoto, porque a Bíblia deve ser interpretada as partes, tendo em vista o todo, né? Porque não há contradição na palavra de Deus. E em quarto lugar, nós precisamos fazer a aplicação. É a aplicação, primeiramente, para a nossa vida e, segundamente, para o contexto atual, aonde nós estivermos falando e aplicando a palavra do Senhor. Então, entenda que para fazer esta interpretação, nós precisamos dar um salto, romper algumas barreiras que há entre nós e o texto sagrado. Primeiramente, a barreira pessoais. Nós trazemos conosco uma carga de pressupostos, conceitos,
pré-definidos que vamos absorvendo no decurso da vida. Mas para interpretar a Bíblia, nós precisamos nos distanciar desses pressupostos para que não interfiramos no que o texto quer dizer realmente para nós. Esvaziando disso, nós podemos também entender o que o texto quis dizer no seu contexto. Uma outra barreira é a barreira cronológica. Você percebe que há uma distância entre nós, do último livro da Bíblia Sagrada, de mais de 1900 anos. De nós, com o primeiro livro da Bíblia Sagrada, de mais de 3.500 anos. Imagine só. Então é um texto muito antigo. Nós, apesar dessa distância, nós podemos procurar entender lá, no seu contexto, o que ele quis dizer e trazer para nós aqui e agora, apesar dessa distância. Temos que romper também a barreira geográfica. Veja que os eventos narrados na Bíblia aconteceram no Oriente Médio, aconteceram em outro contexto. Nós aqui do Ocidente, muitas vezes, não fazemos ideia de como era a vida do povo lá na época. Precisamos então procurar entender como era a geografia para poder nos situar o que o autor quis dizer quando disse o que disse. As barreiras culturais. Tudo isso está implícito no texto, porque ele viveu dentro de um contexto, de uma cultura, de criação, de formação, que influenciou, ali no caso, o seu escrito e a sua fala, que nós precisamos ir lá buscar entender. A barreira linguística, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em pelo menos 3 idiomas, né? O hebraico, o grego e também algumas porções em aramaicos. Algumas dessas línguas já estão mortas, né? Mas é possível entender essa gramática fazendo então essa pesquisa, essa busca, né? É óbvio que a hermenêutica acadêmica ela requer um conhecimento das línguas originais para se fazer um bom trabalho interpretativo. Também há a barreira literária, como eu já falei, há muitos gêneros literários, inclusive alguns que nem existem mais nos dias de hoje, né? Como, por exemplo, evangelhos, né? Então, são gêneros literários distintos que nós precisamos analisar e estudar para procurar entender esses gêneros literários para poder, a partir de então, fazer uma boa e correta interpretação. E, além de tudo isso, há também a barreira espiritual entre o homem, entre nós, e o texto bíblico, que é um texto também, além da gramática, é um texto espiritual. Porque é uma revelação de Deus, é inspirada por Deus, é aquilo que a própria Bíblia testifica dela mesma, que ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a palavrinha grega para inspirado é theopneustos, ou seja, ela foi soprada por Deus, né? Para isso nós precisamos entender a distinção entre 3 coisas. Primeiro, a revelação. O que é a revelação? Segundo, a inspiração. E terceiro, nós temos que entender a iluminação. A inspiração, a revelação e também a iluminação, tudo está implícito no texto. Precisamos entender o que é revelação. A revelação é o desvendamento de Deus, da sua vontade, do seu plano, do seu propósito, que foi revelado a pessoas, a homens que, por sua vez, captaram essa revelação e compuseram, escreveram aquilo que hoje nós temos como a Bíblia Sagrada. Esta foi a revelação. A inspiração é o momento em que eles foram movidos pelo Espírito Santo a registrar isso que estavam recebendo de Deus, tá? E por fim, nós hoje, com o texto sagrado, nós precisamos buscar de Deus a iluminação, para que Deus ilumine o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que Ele disse na sua palavra, pois o mesmo Espírito que trouxe a revelação, a inspiração, é o mesmo que também nos ilumina para compreender essa mensagem de Deus para todos nós, ok? Isso foi apenas uma síntese, né, para atiçar você sobre o que você vai aprender na matéria de hermenêutica bíblica,
que, na minha opinião, uma matéria fantástica, e você terá aqui muitos instrumentos, né, em sala de aula para você fazer a sua interpretação, que hoje nós temos aí muitos comentários bíblicos, temos dicionários bíblicos, temos também à nossa disposição várias versões de Bíblia, temos condições hoje de procurar entender o que a palavra de Deus significa para nós hoje, aqui e agora. Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar com você agora sobre a matéria de homilética. O que você vai aprender em homilética aqui no Seminário Teológico Pentecostal CTPEB? Na minha opinião, uma matéria fantástica, extraordinária. Se você já é um pregador e prega bem sem a homilética, estudando homilética, você vai pregar ainda melhor, ok? Então vamos lá. Há uma fala de um pregador do século passado, Martin Lloyd-Jones, que a pregação é a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Não é fantástico isso? De fato, a pregar a palavra de Deus é uma grande honra, um grande privilégio. Mas precisamos pregar a palavra de Deus corretamente. E para pregar a palavra de Deus corretamente, nós precisamos partir, primeiramente, de uma correta interpretação. Lembre-se que eu falei que na hermenêutica nós aprendemos a interpretar a palavra de Deus. E na homilética, em decorrência, nós aprendemos a aplicar a palavra de Deus. Então, se a interpretação está incorreta e inadequada, também a aplicação será inadequada e incorreta. Então, a grande importância de esmerarmos nessas duas tarefas, né, na hermenêutica, para trazer a palavra de Deus para aqui e agora, e a homilética, onde nós aprenderemos algumas formas de organizar aquilo que nós encontramos, né, no texto sagrado, a mensagem da palavra de Deus, para apresentar nos púlpitos e também nas classes de escola bíblica, através de duas ferramentas, a homilética e também, como nas salas, né, através da didática. Nós temos algumas definições, né, sobre a palavra homilética. Alguém definiu que é a arte de compor, de elaborar e entregar sermões. Então, basicamente, nós vamos aprender sobre como proceder na organização, na composição e na entrega de uma mensagem bíblica. Você sabe que um sermão ele é constituído de partes, né? Desde o tema, o título, a introdução, os tópicos, a conclusão e a aplicação. Nós vamos aprender sobre cada uma dessas partes, né, de forma detalhada, a como organizar tudo isso de modo a você fazer uma boa pregação, a elaborar um bom sermão. O que caracteriza um bom sermão? Algumas pessoas pensam que o que caracteriza um bom sermão é a eloquência do pregador. Outros pensam que um bom sermão ele é qualificado pelos ouvintes, né? Ou pelas qualidades morais do pregador. Não, isso é uma necessidade, mas não é isso que caracteriza um bom sermão. Um bom sermão é caracterizado por pelo menos 6 coisas que eu quero deixar aqui para você pensar. Primeiro, é preciso que o sermão ele tenha fidelidade textual, que ele parta então de uma correta interpretação de um trecho da palavra de Deus, de um texto bíblico. Logo daqui a pouquinho vamos falar sobre a classificação dos sermões e vamos ver pelo menos 3 tipos de sermões que nós normalmente trabalhamos aqui em detalhes, né, e explicamos como elaborar esses 3 tipos de sermões, dando ênfase para o sermão expositivo. Mas, voltando, primeiramente, fidelidade textual. Partir de um texto, o texto corretamente interpretado deve ser o fundamento, então, da pregação. Porque pregar, na verdade, é expor o texto bíblico. Em segundo lugar, nós vemos que um bom sermão ele tem que ter a unidade de pensamento. Um sermão difuso, muitas vezes, não vai captar a atenção, o interesse do ouvinte, como um sermão que tenha unidade de pensamento, um bloco de pensamento,
uma ideia dominante daquele texto que você fez uma exegese para fazer uma exposição. Em terceiro lugar, um sermão, para ser bom, ele tem que ter movimento, para que ele sinta que há um desenvolvimento no sermão. Que o sermão, ele começa, mas ele se desenvolve, ele avança, ele progride, ele cresce em direção a um alvo, em direção a um objetivo proposto pelo sermão. Orientado, logicamente, pelo tema, o tema que é uma proposição, que é uma espécie de uma tese que você vai procurar defender no decurso ali do desenvolvimento do seu sermão. O sermão também, ele precisa ter a unção do Espírito. Mas a unção do Espírito, ela é buscada na oração, na consagração, na devoção, na comunhão com Deus. Isso tudo vai trazer para a sua exposição mais graça, mais presença de Deus, mais impacto, de modo que as pessoas verão, a glória de Deus, aprenderão a palavra do Senhor e glorificarão o nome do Senhor. Em quinto lugar, um sermão, ele tem que ter aplicabilidade prática, ou seja, tem que ter aplicação na realidade, tem que induzir e levar o ouvinte a querer praticar aquilo que você está expondo da palavra de Deus, porque é a vontade do Senhor. Enfim, um bom sermão, ele tem que ter começo, meio e fim. E tudo isso você aprende aqui no seminário, como fazer um bom sermão, ok? Então, voltando aqui à questão da classificação do sermão, nós abordamos pelo menos 3 tipos de sermões, comumente classificado em temático, textual e expositivo. O temático, você vai aprender a organizar um sermão a partir de um tema bíblico, que origina-se da palavra de Deus, e desenvolver o seu sermão a partir deste tema, fazendo perguntas para o seu tema e desenvolvendo, então, a partir da Bíblia, a organização deste sermão, de modo que atinja o objetivo. O sermão textual é aquele que você extrai da própria palavra de Deus, não somente o tema, mas também o próprio conteúdo. As divisões desse sermão vão estar ali também naquele texto que você escolheu para desenvolver o seu sermão. E por fim, o sermão expositivo, que é um sermão que realmente expõe o significado do texto bíblico, que por sua vez, fica mais circunscrito ao conteúdo daquela perícope, ou seja, aquele trecho bíblico que você escolheu, que tem um início e tem um fim, na argumentação. E ali, então, você vai encontrar dentro desse texto todo o conteúdo para fazer uma boa exposição da palavra de Deus. Ok? Tudo isso você aprende na matéria de homilética, além de muitas outras coisas, como postura, como dicção, como voz, como gesto, como se portar diante de um público. Tudo isso você aprende na matéria de homilética para fazer uma boa exposição da palavra de Deus. E aí, gostou do conteúdo? Então venha para o seminário, fazer o seminário, essas disciplinas você vai aprender mais e melhor e se tornar um bom pregador, um expositor da palavra de Deus. Se o seu ministério está abençoado, ele ficará muito mais quando você aprender melhor a interpretar a palavra de Deus e também expor a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida.